Olá, paz e graça, deixa eu ajustar aqui o outro aqui. Ali YouTube e aqui Face. Vamos aqui, ok. Oi, paz e graça, amados. Mais um dia se passou, mais uma noite aqui estamos. Aqui no Face e aqui no canal do YouTube. Falar um pouquinho sobre ciladas. Esse mundo aí cheio de hostilidades, surpresas, onde as pessoas, por suas concorrências desleais, pela sua maneira de interpretar as organizações, as instituições, os trabalhos em si, a acumulação de poder, riqueza, status. As pessoas ficam lutando, às vezes, de uma forma desleal, inconveniente, com ciladas e laços. E eu e você somos sujeitos a isso. Que nós não sejamos os agentes que faça isso. Muitas vezes você e eu somos vítimas dessa situação. A visão que nós temos em relação às coisas que acontecem conosco, no trabalho, no estudo, na escola, todos nós já passamos por circunstâncias de momentos difíceis, de conquistas, né? E todas elas talvez a gente tenha feito alguma coisa por merecer, outras foram por um critério de avaliação, outra por uma busca incansável de conquista e realizações. Mera coincidência algumas vezes, sorte em outras, oportunidades, cavalos encilhados que são pegos porque é o momento certo, outras que passam desapercebidas, dúvidas, medos, que às vezes faz com que você recue, pare e não vá em frente. E todo esse processo que você está no teu trabalho, nos teus estudos, nos teus projetos, existe pessoas obstinadas ao poder, à ganância, ao status e à riqueza. E essas pessoas que às vezes convivem contigo, perto de ti, em ambientes, seja em casa, seja na sociedade, seja na rua, seja no trabalho, convivem contigo em alguns momentos. E quando estão junto, aparentam ser uma pessoa e longe de ti, elas não são aquela pessoa que perto de ti aparentam ser. Isso em casa, na rua, no trabalho, na sociedade, em teu rol de amigos, grau de parentesco, indiferentemente, porque as pessoas produzem em si os seus objetivos, seus planos e as suas estratégias para conquistar aquilo que seria uma conquista para eles ou para ela, uma coisa boa e saudável, mas não importando como chegasse lá, importando que chegasse lá. Às vezes passando por cima de outras pessoas, ferindo, magoando, transgredindo leis, ordenanças, quebrando regras, somente para chegar até o objetivo, não importando como. Falsificando documentos, fazendo coisas que não deveriam fazer. E alguém, quando faz uma realização, aí quando chama assim foco, né, que está uma coisa bonita, bacana, daí aparece alguém que diz que foi ele que fez, ou que ela que fez, e na verdade nem teve a mão dessas pessoas, mas daí aparecem como se fossem elas que tivessem feito e construído. São oportunidades que às vezes são dadas e as pessoas aproveitam elas para se vangloriar, para conquistar coisas que é a sua vaidade. Nós já falamos aqui sobre a raiz da amargura, sobre a objetividade em cima de uma riqueza, que todo o mal está na procedência da vontade de ter alguma coisa, de uma riqueza material que destrói as amizades, os relacionamentos e destrói a própria essência do ser humano. Seria o vínculo da paz, o amor e a perfeição, buscando ela, né? Que ninguém é perfeito, buscando a perfeição a cada dia. Que um trabalho feito, bem feito ou mal feito, mas que a pessoa
faça e se identifique e dizendo: eu fiz e não deu certo, ou eu fiz e foi feito, mas alguém me ajudou para que isso acontecesse, cooperando para que tivesse um resultado positivo. E se desse um caso errado dentro daquela construção daquele projeto, assumisse também as culpas, mas foi por tentar fazer que às vezes não deu certo, mas foi tentando, não sendo omisso, mas tentando fazer com que aquilo que estava construindo e fazendo realizasse, chegasse num denominador final, num denominador final que era o resultado daquilo que se buscava. E ainda às vezes pode ser melhor do que aquilo que se buscava, e é uma surpresa para quem está fazendo, realizando, e pessoas envolvidas junto na construção daquele projeto, seja ele mais pequeno, seja ele médio, seja ele grande, seja ele dentro das tuas forças e dentro das tuas limitações, seja ele dentro dos teus conhecimentos ou da busca dos conhecimentos melhores para qualificar e melhorar o teu projeto. E isso em tudo. Aí se fala de projetos pequenos, médios e grandes, e relacionado àquilo que você vê como pequeno, médio e grande. Seja ele uma construção, seja ele uma edificação, seja ele a buscar um novo, uma nova forma de pensamento, uma nova forma de atitude, mas que nunca chega para machucar, magoar ou interferir nas relações das pessoas para que a sociedade viva mais de uma forma civilizada e pacífica. Bom, isto para mim falando parece ser fácil, mas não é tão fácil assim, porque nós vivemos com vários tipos de pessoas, com vários tipos de pensamentos, e os pensamentos que eu falo sempre me refiro que essas divergências que acontecem, as oposições e as contradições e a réplica e a tréplica da construção do melhor, mas que nunca seja para ferir, para magoar, para trapacear, para armar ciladas e colocar laços, para machucar, para derrubar alguém, mas para construir o melhor para todos. Eu vejo que as pessoas estão entrando ali, aqui no Face, aqui no YouTube. Então eu olho para cá, YouTube, olho para cá, o Face. Vocês aí estão conosco, o Fanuel, a Carla Silva, a Maria de Lourdes, a Lúcia Teixeira. Lúcia Teixeira, eu não consigo visualizar aqui as palavras que você escreveu, Lúcia, mas alguma coisa eu entendo. A verdade sempre será o melhor caminho. Tropeça, usa uma segunda pessoa para se autopromover. Os pequenos são pessoas de pequenos pensamentos. Palavras que valem a pena ouvir. Muito bom a tua colocação. É mais ou menos isso que eu estou tentando colocar aqui para as pessoas entenderem, que no conjunto de uma orquestra musical, os instrumentos funcionam de forma harmoniosa. E para que a música seja tocada conforme a letra que foi colocada, existe um maestro regendo, e todos fazem parte dessa orquestra para que a harmonia seja em sintonia e aqueles que escutam tenham prazer de escutar a música que está sendo tocada. E haja aplausos no final, porque todos construíram aquela harmonia. Não foi somente o regente, e nem todos aqueles que estão com os instrumentos tocando, mas aqueles que limparam os instrumentos, aqueles que se dedicaram nas aulas, e aquele que naquele dia talvez não pôde comparecer para estar junto ali com seu violino, com seu violoncelo, com seu instrumento de corda ou de som, para fazer parte, e estava fazendo parte até aquele momento. Mas no momento do final da apresentação, uma das pessoas não estavam, mas mesmo assim a orquestra funcionou. Então, lembrando daquele que não veio, ele também merece a mesma saudação, o mesmo reconhecimento da obra, do trabalho construído. Mas nunca destruir aquele que está fazendo, nunca querer tomar o espaço daquele que está realizando, mas que venha agregar com humildade, dentro do conhecimento limitado que todos nós possuímos, e quando vamos buscar mais conhecimento, que seja para agregar valores, para construir uma cidade melhor, uma casa melhor, um lugar melhor de se viver. Então eu falava hoje com uma pessoa, ontem também, eu sempre digo, assim, não sendo repetitivo, mas que bata no coração e martele com uma palavra até que quebre paradigmas e conceitos e preconceitos, muitos atrasados, e que algum vive em cima disso ainda, que nós temos que aprender a nos relacionar melhor. Grande parte dos problemas que nós temos na sociedade hoje é por falta de não saber se relacionar com as pessoas.
E às vezes as pessoas dão tapinha nas costas e te mostram ser amigas, mas não são. As pessoas falsas, né? E a gente vive no meio disso tudo. Desde pequeno, desde o momento que tem a percepção do certo e do errado, das escolhas que tu faz. E a gente não olha para quem, para tipo, para pessoas, para modelo de gente, não existe uma perfeição. Nós todos erramos e falhamos, mas como dizer que a gente falha, mas falhando, entendendo para fazer, para realizar, mas não para tropeçar, para machucar alguém, para colocar laço e desarmonizar aquilo que está sendo construído, ou querer levar todo o ônus de uma construção que foi feita por várias pessoas, ou que alguém puxou aquela construção que estava desde o início construindo aquele projeto. É fácil de entender para que tenha um pouco de percepção espiritual em sua vida, no seu coração, para que entendam que todo esse conjunto nosso, dessa construção do todo, fazem parte as lideranças e todos aqueles que estão junto, ouvindo a sua liderança para trabalhar em conjunto. Então, quando nós meditamos aqui nos nossos encontros, que toda semana eu faço 2 ou 3 postagens, para nós crescermos junto, para nós entendermos, dizer sim, sim, não inventar história em relação àquilo que busca alguma coisa de nós, e a gente dizer que é possível de fazer dentro de uma possibilidade no momento que não existe essa possibilidade, mas que ela poderá ser possível lá na frente se todos nós construirmos junto num pensamento positivo, bom e com amor, porque sem amor a gente não consegue construir nada. Se nós fizermos alguma coisa fora do contexto daquilo que é o amor, que é a essência do ser humano, as coisas não darão certo. Então, amados, eu vou ler um texto aqui, 2 textos na verdade, em Provérbios 26, no capítulo 26, versículo 26 ao 28, e depois uma passagem do livro de Esther. O livro de Esther está depois do livro de Neemias e antes do livro de Jó, isso na Bíblia protestante. E no livro de Esther, na Bíblia da Católica Romana, ela está depois de Neemias, mas antes de primeiro Macabeus. E o livro de Esther ele foi escrito a princípio por Mordecai, que era primo de Esther, que criou Esther, que vinha a ser uma rainha do povo de Suzã, do Vale do Assuero. Então nós vamos falar sobre esse momento, que essa passagem acontece em mais ou menos um período de 520 a 450 antes de Cristo. E era um povo que estava cativo na Pérsia, que tinha sido levado cativo junto com o rei Jeconias, que era o rei de Judá. Então nós vamos falar sobre esse período aí de uma forma tranquila, sucinta e bem resumida, para não cansar vocês, que às vezes quando nós vamos abrir um WhatsApp, ver um videozinho, sendo 1 minuto, 2 minutos, a gente já se cansa, né, quer pular, quer ouvir o final, já ouviu história e não quer ouvir todo ele. Mas isso é muito bom, que você não pegue só em pedacinhos, mas escute todo, bem que vai ficar depois postado no YouTube também, no Face. Você pode, se no momento agora tem algum compromisso, pode visualizar depois. E se acha interessante de nós aprendermos junto a construir uma cidade melhor, uma casa melhor, um lugar melhor de se viver, nós temos que construir junto, pacificamente, e não colocar pedra no caminho do outro, e não colocar laço, e não tentar obstruir a construção de alguém, ou querer tomar o lugar de alguém, ou querer derrubar alguém. Existe espaço para todos, na sociedade, na família, em todos os lugares. Mas se você tentar fazer isso, você já não pode fazer mais parte do grupo, porque você está fora do contexto da harmonia, do respeito e do vínculo da paz e da pacificação e do amor, que é coisa de uma virtude natural que tem no ser humano. Isso não é uma forma de lei, é uma graça, e graça é algo que se recebe de forma imerecida da parte de Deus. E quando nós falamos em Deus, Deus é o que tu constrói dentro de si, dentro da tua alma, dentro do teu coração. Isso não é mascarado, isso é evidenciado que sai da essência do ser humano. Para nós, assim, humanos, cheios de falhas e pecados e culpas e erros e enganos, nós temos que crescer junto, evoluir junto. O povo não se entende, e o povo será abençoado quando tivermos lideranças abençoadas, com um coração pacífico, cheio de amor e temor a Deus. Tá, amados? Eu vou ler aqui uma passagem e vamos falar um pouquinho mais, somente para complementar isso que eu já iniciei, né? Deixa eu pôr meus óculos, eu não consigo ler. A idade já chegou, né?
meio século de existência. Ai, meu Senhor, vamos ler aqui Provérbios primeiro, né? Sendo que o provérbio está depois, mas é pela maneira cronológica que eu quero expor o conteúdo. 26, verso 26 a seguir. Ainda que o seu ódio se encobre com engano, a sua malícia se descobrirá na reunião, na congregação, nos lugares aonde você estiver. O que faz uma cova, nela cairá. O que revolve a pedra, esta sobre ele rolará. A língua falsa aborrece aquela que ela tem maravilhado, e a boca lisonjeira opera a ruína. Aqui fala de pessoas falsas, né? Aquele chamado vaselina, né? Que fala, mas naquilo que ele está por dentro, ele não está pensando naquilo que ele está falando. Ele está só rasgando seda. Esther. Já fiz a introdução ali do tempo, né? Do período. Eu vou ler uma passagem aqui. Vocês só escutem e entendam como é que as coisas aconteceram e acontecem ainda hoje. Nós fizemos parte desse grupo de personagens da história, porque nós estamos numa história. Nós fizemos uma história, nós estamos construindo história. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei, então mandou trazer o livro das memórias que tinha escrito e leram diante dele. E achou escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de duas pessoas, Bigtan e Teres, que eram dois eunucos que trabalhavam no rei, juntamente com a guarda na porta, e que procuravam pôr a mão sobre ele e matar ao rei Assuero. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por esse Mardoqueu? E os jovens do rei, seus servos, disseram: nada foi lhe dado. Então disse o rei: quem está no pátio? E Amã, que era o general-chefe de Assuero, disse: tinha entrado no pátio exterior o rei para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. E os jovens do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará ao homem cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei: quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga a veste real de que o rei se costuma vestir. Monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado. Ponha-se a coroa real na sua cabeça. Entregue as vestes do rei sobre ele e o cavalo na sua mão, a um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada. E levem-o a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoem diante dele, assim se fará o homem de cuja a honra o rei se agrada. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faz assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto disseste. E Amã tomou a veste e o cavalo, vestiu Mardoqueu, levou a cavalo pelas ruas da cidade, e pregou diante deles: assim se fará ao homem cuja honra o rei se agrada. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou correndo à sua casa, angustiado, a coberta a cabeça. Encontrou Amã a Zeres, que era sua esposa, e todos seus amigos junto, e contou tudo o que tinha acontecido. Então os seus sábios e Zeres, que era sua esposa, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já falastes para matar e cair, é da semente dos judeus, não prevalecerá contra ele, antes certamente cairás perante ele. Então eles, ainda falando com ele, chegaram os eunucos do rei, se apresentaram a levar Amã ao banquete aonde estava Esther, na sua presença. Lá junto estava o rei Amã para beber com a rainha Esther. Disse também o rei Esther no segundo dia do banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Esther? E se dará. E qual é o teu requerimento? Até metade do reino eu te darei. Então respondeu a rainha Esther e disse: se rei se achar graça aos meus olhos, e se bem pecar parece ao rei, dá-me a minha vida como a minha petição, o meu povo como o meu requerimento. Porque estamos vendidos, e o meu povo, para que nos destruíssem, matassem e lançassem a perder, e ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? E disse Esther: o homem
o opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete, do vinho para o jardim do palácio, e Amã se pôs em pé para rogar a rainha Ester pela sua vida, porque viu que já o mal lhe determinada pelo rei. Tomando, pois, o rei o jardim do palácio, a casa do banquete do vinho do Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Ester. Então disse o rei: porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo essa palavra da boca do rei, cobriram a Amã o rosto. Então disse Arboná, um dos eunucos que serviam diante do rei: eis que também há uma forca de 50 covos de altura, ou seja, 20 metros de altura, que Amã fizera para Mardoqueu, que falara bem ao rei. Está junto à casa de Amã. Então disse o rei: enforcai-o nela. Um relato aqui, amados amigos e irmãos, que nesse momento tem essa paciência de nos escutar, que eu li alguns versículos que são longos aqui, de 2 capítulos, o 6 e o 7 do livro de Ester. Primeiramente, o rei Assuero era um rei de 120 províncias, ali no lado da Pérsia, que seria o Irã de hoje. E os judeus estavam cativos lá, e o rei faz uma festa e convida a sua rainha, a Vasti, para estar junto com o rei, depois de 7 dias de festa. E ele já estava embriagado, e a rainha Vasti não achou bom estar perante o rei. O rei ficou indignado, e um dos príncipes, Armaducã, falou que isso não era bom o que ela fizera, porque daria força para todas as mulheres desobedecerem aos seus príncipes e aos seus reis. Então o rei, daquele momento, desposou a sua então esposa Vasti, e procurou dentro do reinado, baixando um edito, para que conhecesse uma virgem, das virgens que colocasse perante ele e passasse durante os dias até que ele escolhesse uma para sua esposa. Mardoqueu, que era primo de Ester, pediu para que ela se ornamentasse, vestisse e ele se ocultasse a sua linhagem judaica. E ela foi escolhida, depois de quase um ano, ela foi escolhida para ser a rainha. Passado 3 anos após, ele a desposou. Então, 4 anos após aquele momento daquela festa que teve, ele casou-se com a rainha Ester. Mardoqueu ficava na porta do rei, e numa ocasião ele escutou que haveria uma cilada contra o rei. E avisando Ester que haveria uma cilada para matar o rei, a Ester avisa ao rei Assuero. Este pega os eunucos, os guardas, e recolhe os dois e manda enforcar esses dois que tentavam matar o rei. Estavam dando uma cilada contra o rei. Estavam dentro do palácio. Mas aquele que estava na porta cuidou do rei e do seu reinado. Passado um período, esse Amã, que era general do exército, achado graça diante do rei, pede que dê autoridade para ele e dá um anel para ele. O rei, induzido pelo general Amã, dá o seu anel, um dos anéis de reinado, e coloca na sua mão, e ele com aquele anel se propõe a ser o maioral, e todo aquele que passasse perto dele ou passasse perto de uma outra pessoa deveria se encurvar perante ele. Mardoqueu, estando na porta do rei, nunca se curvou perante ele. Ele ficou muito entristecido e enraivecido com a postura de Mardoqueu, um judeu, e foi estar com sua esposa chamada, que fala o nome dela, agora me falhou o nome da Zeraz, e ela diz que deveria fazer uma forca de 50 côvados para que pendurasse o pescoço de Mardoqueu naquela forca. Quando sabia disto, não só baseado nisto, ele pede para que Amã vá até o rei e peça um edito e seja selado com seu anel, e que pagasse ouro e prata para todos aqueles que matassem os judeus e terminassem da terra, porque eles estavam cativos ali e era um povo estranho no meio deles, os persas. Quando Mardoqueu sabe que há um edito para matar a sua linhagem, ele começa a jejuar e chorar, e vai até a rainha Ester e avisa que está acontecendo. E ela pede 4 dias para que eles fiquem jejuando e orando por ela, para que ela tomasse providência em relação àquele fato. E Amã era o conspirador contra os judeus. A rainha Ester nunca se colocou dizendo que ela era uma judia. Ela sempre omitiu isso do rei, com medo de represálias, até mesmo pelas ciladas do rei, do general Amã. Mas no fato ela lembra, para que ele leia no livro de Crônicas, um fato acontecido a qual um judeu teria livrado ele da morte. Daí, quando ele sabe que um chamado Mardoqueu
tinha realizado isto e não tinha sido recompensado com nada, ele chama Amã, seu general, e diz para ele: o que faria o rei para dar honras a quem fizesse agrado ao rei? E ele, achando que seria ele o agradado, ele dá uma sugestão para ele ser o pomposo. Ou seja, pegue, ó rei, o teu anel e coloque na mão dele. Pegue as vestes reais que você tem usado e cubra ele com as tuas vestes. Pegue o cavalo que é do império, que é o que o senhor usa para as batalhas, e coloque ele na cavalgadura. E pegue um dos príncipes que leve ele pela cidade e apregoe, assim se fará a quem honrar o rei. Daí quando o rei achou bom as tuas palavras, interessante, acho muito edificante, acho bonita e inteligente as tuas palavras. Pegue tudo isso que tu dissesse. Aqui está o meu anel, aqui estão as roupas minhas, e traga o cavalo do estábulo, ensile ele, e também pegue um dos eunucos e traga Mardoqueu, vista Mardoqueu, coloque o anel na sua mão, e você vai puxar esse cavalo perante a cidade. E vai dizer: assim se faz com aquele que agrada ao rei. Você está entendendo a mensagem? Quando ele vê que isso acontece, ele fica enraivecido no seu coração, no seu pensamento. Ele faz a ordenança. Terminada a ordenança, ele vai ter com os seus e com a sua casa e com sua esposa. Novamente a mulher diz assim: se ele fez isso com o judeu Mardoqueu, nada mais resta para você. O que ele vai fazer para você? Tome cuidado. Mas ele tinha sido convidado para estar no banquete junto com o rei e com a rainha Esther. Quando o rei, junto com a rainha Esther, tomando, e ela faz uma petição, e ele diz: a metade do meu reino eu te dou, tudo que tu pedires eu farei. O que tu queres? Eu quero que livre o meu povo. Daí ela se apresenta: eu sou uma judia, o meu primo é Mardoqueu, que me criou como filha, pois ele é um primo mais velho da família. Eu vim cativa junto com os judeus. Eu sou de uma linhagem que um dos teus mandou que matasse, exterminasse da terra aqui, e se é assim eu também vou partir junto. Diz: quem fez isso? Me diz o nome. Eu disse: esse não é outro, senão o teu general Amã, que está sentado aqui na tua mesa. E ele chora, ele implora, ele pede misericórdia pela sua vida. E o fato que acontece é que aquela forca que ele fez para enforcar Mardoqueu é usada para ele. Esse é o resumo da história. Então nós lemos ali Provérbios, agora lemos uma história sintetizada no livro de Esther, somente para resumir um fato acontecido e que acontece nos dias de hoje. Que muitas vezes você está sendo enlaçado, que muitas vezes estão botando pedra de tropeço nos teus trabalhos, que muitas vezes estão fazendo com luz por trás de você, e aqueles que estão muitas vezes te ajudando, te cooperando, estão no anonimato, não estão se evidenciando para não aparecer, para as coisas funcionarem melhor, e aqueles muitas vezes que se mostram por aqui dizer que estão fazendo, estão arrumando coisas para te detonar, para te derrubar, para destruir o teu reinado, a tua casa, a tua família e os teus negócios. Então o objetivo do coração do homem muitas vezes destrói várias coisas, por causa da perspicácia da riqueza, do status e das manipulações, de querer achar que é melhor do que o outro, e por causa de uma cor de pele, de uma posição social, questões ideológicas, acha que é melhor, se pressupõe ser melhor do que o outro, e na construção daquilo que estava tentando fazer, tentando derrubar e destruir outras pessoas. E aqui mostrou claramente, e assim é na nossa existência, no dia a dia da nossa vida. Como eu sempre digo, repito para vocês, meus amados amigos, quando eu falo para mim mesmo, o que eu leio, o que eu medito, eu falo para mim mesmo, para minha casa, que primeiramente passa por mim todas as mensagens, né, espiritualmente falando, que a história sempre se repete. Ela sempre se repete. Nós vivemos coisas que já passaram. Isso não é espiritismo. Eu sou cristão. Cristão segundo o Evangelho de Cristo. Não segundo o Evangelho, segundo outras interpretações, mas segundo o Evangelho de Cristo.
A história se repete no sentido também como a moda se repete. A moda é no passado, ela volta de novo. Se repete, a história se repete. Então, coisas que aconteceram